Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vamos conhecer um pouquinho a história do tênis de campo, galera. Um esporte muito diferente, muito difundido aí pelo mundo, mas pouco praticado aqui no Brasil, né, pessoal? Nós temos apenas alguns grandes tenistas que apareceram no Brasil, né? Como Gustavo Kirten, até mesmo Fernando Meligeni, que é argentino, mas se naturalizou brasileiro, né? E disputou aí Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos pelo Brasil entre alguns outros, né, que estão por aí, né? E eu vou falar um pouquinho, começando sobre a história, né? O tênis é um esporte de origem inglesa, né, pessoal? Disputado em quadras geralmente abertas e de superfícies sintéticas, cimento, saibro ou relva. Participam no jogo dois oponentes ou duas duplas de oponentes, podendo ser mistas de homens e mulheres. Então, o tênis se encaixa como um esporte de rede, que pode ser tanto masculino quanto feminino, quanto misto, pessoal. Bem interessante essa característica do tênis, né? A quadra é dividida em duas meia quadras por uma rede, e o objetivo do jogo é rebater uma pequena bola para além da rede, para a meia quadra adversária, com a ajuda de uma raquete. Então ele tem um incremento aí da raquete. Para marcar um ponto, pessoal, preciso que a bola toque no solo em qualquer parte dentro da quadra adversária, incluindo o alvo do oponente, fazendo com que o adversário não consiga devolver a bola antes do segundo toque, ou que a devolva para fora dos limites da outra meia quadra. Desculpa. Então, o tênis tem características parecidas com o vôlei, né? Porque o vôlei também é um esporte de rede que tem duas meia quadras. Então, essa divisão, o devolver a bola de um lado para o outro são bem parecidos, né, pessoal? O desporto, assim, possui aspectos de ataque e rebater bem a bola, dificultando a devolução do adversário e de defesa, né? Você tem que ter um bom posicionamento na quadra, antecipação do lance do seu adversário. É bem parecido mesmo com o vôlei, né? De você armar o seu sistema de defesa, estar bem posicionado para conseguir rebater a bola, né? O tênis, pessoal, ele tem um sistema de pontuação diferenciado, né? Ele é subdividido o jogo em games, né? E em sets, partidas. A grosso modo, um game é um conjunto de pontos que vai de 15, 30, 40 e o game quando você vence ele. E um set é um conjunto de games. Um, dois, três, quatro, cinco sets, né? Cada game tem um jogador responsável por recolocar a bola em jogo. Cada um faz o seu saque, né? Fazer o serviço, como é conhecido, né, no tênis. No tênis competitivo, pessoal, é comum que o jogador que serve fature o jogo, né? Fature esse game, né? Porque a vantagem do sacador no tênis é muito grande, né? Desta forma, uma das características desse jogo é tentar inverter esta vantagem, né? Durante a troca de bola ou durante a defesa, fazer com que o adversário, através de erros, né, perca os games em que está sacando, né? Interessante isso, né, pessoal? Então, primeiramente, eu dei uma visão geral de como é disputado o jogo de tênis. Então, aqui, onde tudo começou, pessoal? Conta a história, né, que durante o século XII, monges usavam uma bola rústica nas paredes de um mosteiro e, a partir disso, ao longo dos séculos, o tênis teria surgido. No entanto, alguns historiadores afirmam que desde o Egito Antigo e Grécia, algo semelhante já fosse praticado. Inclusive atribuem esse fato a uma antiga cidade egípcia chamada de Tinis. O tênis, como nós praticamos agora, né, como nós temos visto, ele vem do século XIX na Inglaterra, né? Porém, muitos dos historiadores não têm uma origem exata do tênis, mas sim, como eu falei, no século XII, né? Na França, onde contudo usava-se a mão para bater na bola. No final do século XVI, pessoal, começou-se a usar raquetes para bater na bola, e o jogo passou a ser chamado de tênis, do francês antigo tennis, que pode ser traduzido como segure ou receba. O jogo era bastante popular, pessoal, lá na França e na Inglaterra, onde era praticado em locais cobertos onde a bola batesse em uma parede. Mais tarde, o jogo seria chamado de tênis real,
Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa história do tênis real, pessoal. Então, como eu havia falado para vocês, pessoal, então das mãos até as raquetes. Alguns séculos se passaram e tiras de couro e luvas começaram a ser usadas nesse jogo, né? Como eles rebatiam a bola no começo com as mãos, né? Até que por volta do século XIV, um objeto em forma de pá, chamado de batur, apareceu. A partir dele, no século XVI, os italianos criaram as primeiras raquetes, pessoal, com cabo longo e cordas trançadas. As regras também foram surgindo e a bola parou de ser arremessada contra uma parede e dividiram o espaço de jogo com cordas, pessoal. As bolas também foram modificadas, eram usados couro, lã, pelos ou tecidos. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, as raquetes de tênis no início, elas eram bem parecidas com pás, né? E depois aqui elas eram parecidas como são as raquetes de badminton, como nós usamos hoje, né? Então, conforme foi tendo as transformações nesse esporte, houveram-se sim mudanças e o esporte foi sendo mudado até chegar nas raquetes como nós temos hoje, né? Bem interessante. Falando um pouquinho sobre a popularização desse esporte na época, pessoal, ele foi caindo na elite, no gosto da elite da França, né, da nobreza francesa no século XIII. Então, no século XIII eram cerca de 1.800 quadras, pessoal, espalhadas pelo país, né, pela França. Os reis Henrique VII e Henrique VIII também se renderam ao novo jogo e mandaram construir muitas quadras pela Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre 1337 a 1453, fez o esporte ficar um pouquinho esquecido. Porém, após o fim dessa guerra, o rei francês Luís XI fez o esporte retomar com força total. Luís XII continuou o trabalho de seu antecessor e assim o esporte se popularizou na França, pessoal. Então, o esporte, ele cai no gosto da nobreza francesa, pessoal. Então, a maioria das pessoas que praticavam nesta época eram os nobres, né, os grandes reis dessa região e dessa época. Continuando, pessoal, o inglês Walter Winfield, em 1873, ele escreve um conjunto de regras para esse esporte que estava sendo praticado, por esse tênis, que propriamente dito que nós podemos dizer. Assim, atribui a criação do o pessoal atribui a criação a ele, né, ao inglês Walter Winfield, pessoal. Winfield também patenteou as regras, um jogo de raquetes, rede e bolas para o jogo. Então ele foi colocando regras, foi transformando esse esporte. As regras atuais são praticamente as mesmas escritas por ele lá em 1873, pessoal, apenas com poucas modificações. A única coisa que ele não conseguiu manter de fato foi o nome. Ele deu um nome bem diferenciado, né? Sphere Stick. Foi substituído por Young Tennis e hoje é conhecido no mundo inteiro como tênis, né, pessoal? Como a gente conhece hoje. No ano de 1877, pessoal, como houve uma grande disseminação desse esporte pela Europa, nós temos a criação do torneio mais antigo de tênis do mundo, que é o torneio de Wimbledon, que foi realizado pela primeira vez em Londres em 1877. Essa primeira edição, pessoal, gerou um debate sobre a padronização das regras desse esporte. Em 21 de maio de 1881, a United States National Lawn Tennis Association foi fundada para padronizar as regras e organizar as competições, tá? O US National Men's Single Champion, hoje o US Open de tênis, foi realizado pela primeira vez em 1881 em Newport, Rhode Island, que é nos Estados Unidos. Legal, pessoal? O torneio feminino se estabeleceu em 1887 apenas, tá? O esporte também era bem popular na França, como eu havia falado, com o Aberto da França, datando de 1891, pessoal. Assim, o Wimbledon e o US Open e o Aberto da França e o Aberto da Austrália em 1905 tornaram-se os eventos de maior prestígio no tênis, algo que se mantém até hoje. Nós temos para nós brasileiros, nós temos como um dos mais importantes o Roland Garros, que acontece na França, porque foi o qual o atleta Gustavo Kirten, né, o Guga, ganhou o tricampeonato lá e trouxe essa história tão bonita do tênis brasileiro para nós, né, pessoal? Falando mais um pouquinho sobre as regras e sobre a abrangência dos Jogos Olímpicos aí com o tênis, as regras
foram primeiro feitas em 1924 pela Federação Internacional das Regras de Tênis, hoje conhecida como FITE, Federação Internacional de Tênis, e se mantém até os dias atuais, pessoal, com a principal alteração sendo a adição do tie break, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tie break, pessoal, é quando tem o set final, quando há empate entre dois atletas, né, e tem a finalização do quinto set, tá? Ocorreu que também, em 1896, os Jogos Olímpicos acrescentam o tênis, né? E ele vai de 1896 até 1924. Mas houve também um problema da profissionalização dos atletas e os Jogos Olímpicos primavam por atletas amadores. E com isso ficou um tempo fora, de 1928 até 1988. Foi quando o Comitê Olímpico Internacional traz os atletas profissionais de volta para o tênis, pessoal. Como eu havia falado para vocês, pessoal, nosso atleta de destaque, né? Falar um pouquinho do tênis no Brasil. Por volta do século XIX, os ingleses chegam ao Brasil e ocupavam cidades no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com isso, trouxeram nas suas bagagens, né, pessoal, raquetes e bolinhas de tênis. A partir daí, quadras foram construídas e o esporte passou a ser conhecido em terras brasileiras. Mas foi somente com Gustavo Kuerten, como eu havia falado, em 2000 e 2001, que o Brasil ocuparia a primeira posição do ranking mundial, que é o ranking da ATP, Associação de Tênis Profissional, que o esporte alcançou a popularidade que possui atualmente. Então o Guga, né, o nosso manezinho, ganha o aberto lá da França, né, que é o Roland Garros, e com isso traz a popularidade do tênis para o Brasil. Legal, né, pessoal? Então aqui, pessoal, trago para vocês um exemplo de quadras de tênis, né? O tênis é disputado sobre diversos tipos de pisos, pessoal, com características específicas, adaptados a diferentes estilos de jogos, tá? Então nós temos em Melbourne o piso é gramado, depois temos o saibro em Roland Garros, grama em Wimbledon também, e o DecoTurf, que é nos Estados Unidos, é um piso com pintado, uma tinta, pessoal, muito diferenciado isso daí, beleza? Legal? Trazer aqui para vocês agora, pessoal, um pouquinho de uma partida de tênis de um dos melhores do mundo, que é o Roger Federer, galera. Acompanhe aí. Belas jogadas do Roger Federer. Oh, come on! The answer and then the answer. Just about to say, well, you got a little bit too cute there with that. A certain volley from the baseline. Esperar a bola pingar no chão. Un resultado muy claro y además contra un jugador, Mikhail Joutny, que es muy duro y que para ganarle hay que jugar. Where's this shot going? Incredible. What do you call that? Sky hook? That's a good one, yeah. Yeah. Piso diferente, ó. Esse é o saibro, galera. Que é um tipo de terra. Terra batida. Oh, yes. What do you call that? He's smiling about that one. You call it a great shot. That was an unbelievable shot. This is why this guy's going to be good for the game. Oh, that's genius. Absolute genius. Reading when he broke in that last game. Let's see if he can maintain that emotional acceleration. Serve out this set. That's in! Biggest roar of the afternoon for Federer. It's just extra effort. I mean, this ball should have been put away, and he mishit it. And even there,
You thought, okay, he should win this point, but Roger with the sweep. Cyber novamente. No Cyber eles usam muito dessa poeira que tem na quadra para eles deslizarem para chegar mais rápido na jogada. Absurdo, né, pessoal? Muito bacana. Roger Federer aí, um pouquinho do tênis de campo para vocês, pessoal. Nossa aula vai ficando por aqui, galera. Queria agradecer a participação de todos. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.